Tudo bem? Eu sou a doutora Flávia Macluf, médica dermatologista, e hoje vou falar um pouquinho sobre harmonização facial, que está tão na moda e motivo de tantas consultas. Um pouquinho de conceito ajuda muito na hora que eu vou explicar para o meu paciente do que se trata a harmonização facial. Muitos estudiosos do passado conseguiram chegar numa conclusão e numa proporção, como se fosse uma proporção ideal de um padrão de beleza, e que a gente chama de proporção áurea. O que seria isso? Para a gente avaliar uma pessoa, um indivíduo, a gente observa as proporções do rosto de cada um e tenta mais ou menos enquadrar dentro dessa proporção áurea. Quando a gente consegue chegar mais próximo dessa proporção, nós conseguimos um ideal, um certo padrão de beleza que a gente pode até considerar como universal. E o que seria isso? Quanto mais a gente observa o formato do rosto, se ele tem uma base mais triangular, no caso dos homens ele tem uma base mais quadrada, uma lateral mais quadrada e a base também, nas mulheres é mais afilado e tem essa base mais triangular. Mas isso não significa que seja um padrão 100%, cada indivíduo tem a sua proporção. O que a gente leva em consideração é se tem uma simetria, uma harmonia. Por exemplo, nessa proporção áurea, nós mais ou menos temos os terços que nós levamos em consideração. Então, mais ou menos o tamanho do nariz é o tamanho da proporção da testa e também o mesmo da proporção do nariz e o queixo. Quando a gente mais ou menos consegue essas mesmas proporções, a gente diz que a gente consegue uma harmonia maior e essa simetria leva a um padrão de beleza, levando as considerações a proporção dos malares, o formato da sobrancelha, se o nariz é mais afilado, um queixo um pouquinho mais projetado. Dentro disso, nós teremos mais essa proporção e conseguimos chegar mais num ideal de padrão de beleza. Porém, quando a gente vai ver um indivíduo individualmente, cada um de uma forma, de acordo com a sua característica, nós tentamos levar em consideração essas proporções também. Quanto mais a gente conseguir trazer esse paciente para essa simetria, mais teremos uma garantia de um padrão de beleza mais natural. Porém, conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo essas características, essas simetrias algumas vezes. Principalmente porque nós vamos diminuindo a produção do nosso colágeno. Com isso, a gente perde esse formato do nosso malar, que são as bochechas. Existe uma flacidez da pele, como eu brinco que a gente vai derretendo. Perde essa proporção do ângulo da mandíbula, a formação de papada, um pescoço maior flacidez e dobras, excesso de pele, a olheira fica mais proeminente, o nariz às vezes aumenta um pouquinho de tamanho, as sobrancelhas modificam seu formato. Então, com a harmonização facial, a gente tenta trazer os nossos pacientes no processo de envelhecimento para o padrão anterior de beleza, que está dentro daquela proporção áurea. E para nos ajudar, nós temos uma série de procedimentos, de ferramentas, e aí vai muito de cada médico, da sua expertise, do seu conhecimento, para ajudar esse paciente a extrair o melhor dele. A gente fala que já é um jargão, mas é realmente trazer cada um para a sua melhor versão, de uma maneira mais natural e fisiológica possível. Alguns pacientes gostam muito do que é diferente. Eles já estão acostumados, são aquelas pessoas um pouco mais ousadas, extrovertidas, que gostam de ousar na cor do cabelo, no formato do cabelo. Então, um corte de cabelo para ele curte muito. Já outros pacientes já não suportam tirar nem um pouquinho do comprimento do cabelo, são mais conservadores e não querem tantas mudanças e modificações. Então, de acordo com o perfil de cada paciente, porque isso também a gente consegue dentro da dermatologia, até da integrativa que eu também trabalho, porque o paciente também muitas vezes perde a sua característica, ele vai se perdendo na sua persona, na sua personalidade. Então isso tudo precisa ser muito levado em consideração. Os pacientes no qual a gente pode ajudar a usar um pouco mais, os outros que a gente precisa manter uma beleza mais natural e conservadora possível.
a fim de manter a saúde e a autoestima do paciente de um ponto de vista também emocional. O que a gente vê por aí é que muitos pacientes querem um padrão de beleza que não é possível para o seu perfil, mas nem sempre ele escuta um profissional e procura vários até que ele encontre algum que faça algum procedimento e depois ele se arrepende. Então precisa ser levado muito a sério a sua questão emocional, um profissional realmente especializado, com experiência e muito mais preocupado com o bem-estar final do paciente do que só com a questão estética. Visto isso tudo, nós podemos aí chegar nos procedimentos. Como eu disse, cada caso é um caso. Eu gosto muito de avaliar o meu paciente pela idade, né? O que ele está me pedindo. Eu tenho uma paciente de 14 anos que ela quer modificar o formato do nariz, mas ela ainda está em processo de crescimento. Eu acredito que ela vai precisar de uma intervenção, sim, que vai fazer muito bem para ela, para a autoestima dela, mas não é o momento ainda. A gente pede a ela que ela espere pelo menos 18, 21 anos, para que ela, 21 é o ideal, para que ela tenha essa maturidade, um pouco mais consciência para lidar com essa questão. Enquanto isso, a gente vai fazendo outros tipos de trabalhos psicológicos e emocionais para que ela consiga se aceitar do jeito que ela é e não querer se colocar dentro de um padrão de beleza no qual ela não veio nesse mundo dessa forma. Então eu vou ajudando com outros procedimentos para minimizar um pouquinho. Então só de tratar a acne dela, que é uma forma de eu também harmonizar a face, né? Porque a gente vê o todo, não vejo só as partes, ela já está muito mais feliz. Então, ao meu ver, na harmonização facial, as minhas ferramentas que eu mais gosto de utilizar são aquelas que vão promover esse retorno àquela beleza inicial que eu comentei em relação ao envelhecimento. Porque a gente volta à produção, o estímulo do colágeno, para que essa pele possa fazer esse efeito lift, devolver essa vitalidade, melhorar a olheira. E aí sim, depois desses procedimentos que eu vou conseguir essa melhora da textura da pele, da qualidade, das manchas e da flacidez, aí nós fazemos os procedimentos um pouquinho mais invasivos e permanentes, que seriam a toxina, que seriam os preenchedores, os bioestimuladores, que são produtos que vão ficar mais permanentes e que podem modificar um pouco o formato original da face do paciente. Como volumização de lábios, afilamento do nariz, o preenchimento das olheiras, o aumento da protusão do malar. Mas quando nós fazemos uma harmonização como um todo, com todos os procedimentos e não só com os preenchedores, mas melhorando a pele inicialmente, o resultado fica muito mais bonito, muito mais natural, sem a consequência do caso, né, dos efeitos colaterais, que é o excesso de medicamentos, que a gente chama muitas vezes de hipercorrigir, né, hipercorreções, e depois a gente precisar retirar o material ou esperar o efeito dele passar e o paciente não ficar satisfeito com o tratamento. Então, essas são algumas dicas, algumas orientações que eu passo para o meu paciente, que se ele não tem pressa, o ideal é fazer uma promoção, a construção da beleza. Mais ou menos o nosso colágeno ele é produzido a cada 15, 21 dias, então os períodos de intervalo entre um procedimento ou outro, a gente respeita esse intervalo, respeita esse tempo e de acordo com o paciente eu vou ver se ele vai precisar mais de um laser, se ele vai precisar mais de um microagulhamento, de um peeling, de uma luz pulsada, enfim, nós temos muitas ferramentas até que a gente chegue no preenchimento, na bioestimulação, nos fios, em várias regiões do corpo onde a gente achar que vai começar a chamar a atenção no quesito de ficar desproporcional. Porque você melhora o terço inferior da face, mas está lá a olheira chamando a atenção, ou a testa franzida, né, com muitas linhas de marcas de expressão, que é uma das queixas maiores aqui no consultório. Ainda mais em momentos de pandemia, que todo mundo fica de máscara, só aparece o olhinho e a testa. Então, nós precisamos trabalhar como um todo e algumas áreas vão chamar mais atenção que outras. Isso que a gente chama de harmonização facial. É fazer com que todo o efeito dos detalhes, dos mínimos detalhes, vão fazer efeito no global, na ação global, no efeito facial como um todo. E é isso que eu gostaria de falar aqui para vocês. Se tiverem algumas dúvidas, deixem seus comentários. Muito obrigada!